Então vamos lá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina Introdução à Educação Física, conteúdos importantes para essa fase inicial de formação profissional. Estão presentes aqui comigo os alunos Luiz e Rayane, Daniel Sandoval, João Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Murilo Henrique, Pamela Samara, Rogério Ferreira e Tiago Felipe dos Santos. Bom, no encontro de hoje nós estaremos conversando sobre um objeto de conhecimento muito fundamental para a área da educação física, o movimento. A educação física estuda o movimento, educa o movimento e educa pelo movimento. Sabendo que para a educação física nós somos seres corporais, é muito importante o entendimento do funcionamento desse corpo, o funcionamento dessas estruturas que formam sistemas, que formam órgãos, que interagem entre si, para que você se conheça melhor, para que você se relacione melhor consigo mesmo, para que você se relacione melhor com o outro e para que você se relacione melhor com o ambiente onde você atuará profissionalmente. Veja que a partir desses conhecimentos, você poderá levar ao seu futuro aluno, em qualquer área de atuação da educação física, em especial a do bacharelado, que é a nossa turma, você terá qualidade nos conhecimentos, qualidade nas informações, qualidade na prescrição de exercícios, seja para reabilitação, seja para saúde, seja para recreação, seja para educação, seja para qualquer fim, para qualquer objetivo, na qual a educação física vai dar conta de resolver e de cumprir. Então, nessa ideia de entendimento do corpo, eu vou abordar com vocês hoje algumas questões especiais de introdução à educação física, principalmente relacionadas a movimento. Movimento e educação física estão estreitamente linkados e relacionados. Bom, uma outra coisa importante que é necessária vocês saberem é que cada área de formação, pessoal, existe um vocabulário próprio. Então, a partir deste primeiro ano, já é importante que vocês vão treinando a fala e o vocabulário para um vocabulário de especificidade da área que você escolheu para se formar. No caso, a educação física. É muito notável quando você conversa, por exemplo, com um advogado, a quantidade de termos técnicos que ele utiliza. Por quê? Porque ele se apropriou deste conhecimento. Para ele, é super fácil ele entender tudo o que ele está falando. Vai conversar com a gente, né? A gente vai ter que pesquisar no dicionário, perguntar o que significa, porque a gente mal entende o que um advogado fala. Mas por que a gente precisa se apropriar do nosso vocabulário? Para que ninguém entenda o que a gente fala? Não. A gente tem que levar em conta que a nossa sociedade não basta ser, a gente precisa parecer. Então, a gente precisa se apropriar do nosso vocabulário, da nossa fala, da nossa atuação, porque isso irá destacá-lo frente aos demais. Você irá ganhar credibilidade na sua fala, na sua ação, nas suas ações, nas suas atuações, e isso te empodera em relação à profissão que você escolheu para atuar durante a sua vida, ao longo da vida, certo? Então, hoje nós vamos abordar alguns termos muito relacionados, por exemplo, à anatomia. Nossa, professora, mas é aula de anatomia? Não. É uma aula de introdução à educação física, na base da anatomia, que vai nos dar aporte técnico para enriquecer o nosso vocabulário no momento de falar da nossa área, no momento de prescrever um exercício, no momento de orientar um aluno com qualidade de conhecimento. Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Nós vamos abordar, pessoal, algumas questões voltadas para a estrutura esquelética do corpo humano. Porque é à luz da anatomia e da ciência que nós vamos aprender os vocabulários de nossa área, da educação física, e vamos, além disso, fazer uso correto dessas terminologias e a apropriação de um vocabulário extremamente importante
para a nossa área de atuação. Então, o que nós vamos ver agora neste início do nosso encontro sabático? Nós vamos conversar sobre algumas estruturas esqueléticas, os movimentos que são realizados pelas articulações que estão presentes nessa estrutura esquelética, dando ênfase à nomenclatura, à linguagem, às terminologias, na qual a anatomia se apropriou e que indiretamente é uma área de conhecimento muito importante para qualquer profissional da saúde, em especial os profissionais da educação física. Então, na aula de hoje, eu gostaria de contextualizar com vocês a história da anatomia, a linguagem anatômica, as variações anatômicas e questões voltadas à normalidade do nosso corpo, afinal de contas, ele é um objeto de conhecimento da nossa área, assim como os planos e eixos anatômicos que vão dividir, seccionar, separar diferentes estruturas corpóreas para que melhor haja um entendimento do funcionamento dessas estruturas para melhor elaborar movimentos, sequências motoras que vão compor as atividades físicas, os exercícios físicos, os treinamentos esportivos ou qualquer outro tipo de atividade com objetivo. Alguém me chamou? Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu ouvi um oizinho aí. Não? Posso continuar? Pessoal? Acho que pode continuar, Sim. professora. Ok. Então, vamos lá. Então, a partir da base fundamental teórica da anatomia, nós vamos, então, aprender um pouco dos vocabulários que vão fazer parte do nosso dia a dia, então, daqui para frente. Uma outra questão importante de você também conhecer o vocabulário da sua área é que quando outros professores estiverem falando, utilizando termos técnicos e nomenclaturas específicas, vocês não estarão mais tão fora do contexto, não sabendo do que se trata, porque essa aula vai te dar um aporte específico para o entendimento também das demais disciplinas. Tudo bem? Bom, a partir daí, então, vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos históricos e linguagem em anatomia aplicada à educação física. A primeira coisa que você precisa saber aqui, pessoal, é que se nós formos falar de anatomia, a gente vai lembrar que a anatomia é uma ciência. Assim como a educação física é uma área epistemológica de estudo e pesquisa que foi para dentro da universidade para formar profissionais para atuar nessa vertente, a anatomia também é uma ciência que faz parte da formação da educação física. E ela se ocupa da morfologia, da estrutura, da arquitetura do corpo humano e do interrelacionamento de suas partes constituintes. O que eu quero chamar a atenção aqui em relação à arquitetura é que eu não posso deixar de contextualizar com vocês uma história importante. Alguém já ouviu falar do escritor Marco Polion Vitrúvio? Eu não. Vocês já Eu viram também não. essa imagem em algum lugar? Essa imagem aqui, ó. Já viram essa imagem em algum lugar? Sim. Já. Ok. O que ela significa? Alguém sabe me dizer? Qual é o significado daquela imagem? Olha, professora, eu já estudei, mas eu não lembro. Então, vamos lá. Imaginem que tem pessoas se formando em educação física que não sabem nem o que significa o próprio símbolo da profissão. Isso já não vai acontecer com vocês,
porque vocês já sabem que o Discóbolo de Miron é o nosso símbolo da nossa área da educação física, e vocês já sabem que Miron foi o escultor, né, que fez essa imagem retratada em um lançador, em um atleta lançador de discos da época, né? Então, esse conceito, esse conhecimento vocês já têm. Essa vergonha vocês não vão passar, porque, gente, acredita, tem gente que não pode ver uma vergonha que já quer passar. Isso certamente não vai acontecer com vocês. Então, o que eu gostaria de falar é que, lá nos primórdios do tempo, havia procura por melhor conhecimento desse corpo. Só que para conhecer esse corpo, o que precisava fazer, gente? Precisava abrir para ver o que tinha dentro e como funcionava. Assim como você não quer saber como funciona o teu celular, você vai desmontá-lo. Como que funciona a sua televisão, você vai desmontá-lo. Para quê? Para entender as estruturas que estão ali, para dar nome àquelas estruturas que estão ali, para saber aonde que é ligado cada placa, cada cabo, cada parafuso, cada componente, certo? Não foi diferente com o corpo humano. Acontece que, com o corpo humano, entra as questões da bioética. Porque nós não podemos tratar o corpo humano simplesmente, pessoal, como um objeto de estudo. Porque esse corpo, ele tem vida, ele tem personalidade, ele tem relações sociais, relações de afeto consigo, com o outro. Ele tem uma história vivida. E a partir do momento que ele deixa de construir história e passa a ser um corpo, um objeto de estudo, é necessário nós tratarmos das questões voltadas à bioética. E a bioética, que é assunto da introdução à educação física, ela vai trazer para vocês um código de ética que vai, então, preconizar ações de respeito, de responsabilidade, do tipo de comportamento que você terá que ter, por exemplo, na sua aula específica de anatomia, quando se deparar com o corpo em estudo, para conhecer os músculos, os ossos, as veias, as artérias, toda a organização estrutural de um corpo humano. Em uma aula prática, nessa área de conhecimento, vocês se depararão com essa realidade. E aí, como vocês vão se comportar dentro do laboratório? Fazendo piada? Brincando com o corpo humano, que um dia teve vida, teve história? Não pode. Então, nós temos essa questão voltada para a bioética. Bom, voltando lá para os primórdios dos tempos, a gente precisa lembrar que, para conhecer o corpo humano, houve muito estudo. Mas, antes que um corpo fosse dissecado para aprimorar os seus conhecimentos, havia um escritor, lá nos primórdios dos tempos, o Marco Vitrúvio Polião. O Marco Vitrúvio Polião, ele foi um dos primeiros escritores que fez a descrição de um corpo humano. Em sua obra, Os 10 Livros da Arquitetura, ele publicou essa descrição do corpo humano. Como que ele fez essa descrição? Ele utilizou das suas teorias matemáticas, ele utilizou, por exemplo, de proporções perfeitas de beleza clássica para a época. E sobre esses conhecimentos, à luz desse entendimento, ele descreveu o corpo humano. Acontece que, consequentemente, na mesma época, nós tínhamos também artistas, escultores, que queriam retratar essa descrição de Marco Vitrúvio Polião em uma imagem. E um dos artistas que fez o retrato dessa descrição foi Leonardo da Vinci. Entre tantos artistas, entre tantos escultores, foi ele que se destacou por representar de uma forma muito precisa o que Marco Polião Vitrúvio quis dizer com a sua descrição em relação ao corpo humano. Bom, a gente tem que lembrar também que Leonardo da Vinci não era só um artista, né, um escultor. Ele era anatomista, ele era matemático, ele era tantas outras coisas. E entre elas, então, ele se destacou representando esta imagem, que é a imagem que eu tinha mostrado para vocês. Então, vamos voltar a ela aqui. Esta imagem aqui, olha. Tá? Essa imagem é uma obra de Leonardo da Vinci que se chama O Homem Vitruviano.
Então, ele intitula a sua obra com o sobrenome de Marco Polião Vitrúvio, que traz em sua obra Os 10 Livros da Arquitetura, um dos primeiras descrições do corpo humano. Bom, sabendo isso, vamos lá, a gente vai perceber que a história da anatomia, ela vai se confundir com a história da medicina. E que conversa diretamente com a área de educação física. Por quê? Porque o corpo humano é movimento, o corpo humano é saúde, o corpo humano vai nos trazer inúmeras possibilidades de atuação, entre elas o de movimentar-se, portanto, a área da educação física. Bom, partindo daí, agora sim eu posso contar para vocês uma linha, uma timeline, né, da evolução do estudo do corpo humano a partir da anatomia, na qual a educação física também se apropria. E aí, pessoal, nesse sentido, lá no período pré-científico, a gente vai encontrar uma situação muito precária de estudos do corpo humano. Porque nesse contexto, nós não tínhamos instrumentos adequados, a própria nomenclatura estava sendo estudada, nós não tínhamos recursos para que nesse período houvesse um entendimento voltado à pesquisa, à sistematização de conhecimento. Então, esse período pré-científico, ele foi contextualizado como, por exemplo, com escritas, né, como a de Marco Vitrúvio Polião, que tentavam sistematizar esse corpo. Então, aqui a gente vê a proporção simétrica do corpo humano, a gente vê uma proporção de beleza clássica para a época, né? As suas dimensões de movimento formando aqui arcos angulares, né, de movimentos de adução e abdução, mas apenas escritos. Avançando, então, nós temos também a presença de Hipócrates e Herófilo, que eram médicos gregos desta época e que foram considerados por tanta pesquisa e procura e busca de conhecimento nessa vertente, eles foram ambos considerados como pais da medicina, tá? Então aí se confunde a história, né, da anatomia com a história da educação física. Tanto Hipócrates como Herófilo, eles foram os primeiros a fazer a dissecação de um corpo humano. Então imagina a situação, né? Por onde será que eles começaram a fazer a dissecação desse corpo humano? O que mais interessava ali era músculo? Era osso? Eram os órgãos? Era o sistema cardiovascular? Era o sistema digestivo? O que mais interessou para eles? Na época, tudo era interessante. Hoje, nós temos conhecimentos arquitetados prontíssimos apenas para a gente ler e compreender. Mas na época, né, a prática, ela era fundamental, porque sem ela não tinha como haver entendimento. Então, a prática real de dissecar e descobrir o que estava ali e para que servia. Avançando do período pré-científico para o período científico, meus queridos alunos, a gente tem aqui, então, antecedendo aqui o período científico, antes que ele terminasse, houve também, pessoal, um período de obscurantismo. Foram proibidas dissecações de corpo humano, por várias questões, inclusive as bioéticas. E com o tempo isso foi voltando a acontecer novamente, até chegar ao período científico. No período científico, nós já temos aqui uma evolução histórica e novas técnicas de dissecação do corpo humano começaram a aparecer. Então, a gente tem aqui melhora na preservação do corpo humano, melhora nas técnicas de dissecação. Aqui a gente também tem desenhos, também realizados por Leonardo da Vinci, mas desenhos muito realistas, que facilitavam o estudo de diversas regiões do corpo humano. Além disso, a gente também tem nesse período científico a descoberta da circulação sanguínea. Imagina, né? Alguém descobriu que circulava sangue do nosso corpo. O que nos parece óbvio hoje, antigamente era uma incógnita, não se sabia como o corpo funcionava. E nesse período científico, o destaque vai para Leonardo da Vinci, novamente com seus desenhos realistas,
facilitando o estudo do corpo, mas também a presença de William Harvey, que foi quem descobriu a circulação sanguínea dentro do nosso corpo. Avançando para o Renascimento, aqui o próprio nome já diz que o Renascimento é um renascer de ideias, são novas visões e ampliação da visão que já se possuía em relação a essa temática. Então, neste momento, no Renascimento, nós temos aqui novas visões sobre sistemas corporais. A gente tem a dissecação como disciplina obrigatória para os estudantes da medicina. Ainda não chegou na educação física, mas lá no Renascimento já chegou para a medicina. Estudantes de medicina obrigatoriamente precisam dissecar o corpo humano, fazer essa dissecação, utilizar de técnicas específicas para estudo de uma região específica. Além disso, neste terceiro tempo histórico, na linha do tempo do estudo do corpo humano, há também a presença de formol, por exemplo, como fixador, técnicas de endoscopia foram descobertas. E sabe quem descobriu técnicas de endoscopia, pessoal? Um nome que certamente vocês já ouviram falar, Henry Gray. E ele publicou esse conhecimento de técnicas de endoscopia na sua obra chamada Anatomia de Gray, Gray Anatomy. Já ouviram falar? Sim. Tá vendo como é importante a gente conhecer a história? Porque tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a ser relacionado com a sua área de atuação. E aqui, pessoal, no século XX, aqui a gente tem recursos fotográficos, imagens tridimensionais, computadorizadas. Aqui já mastigaram caroço e deram para a gente compreender apenas, né? A gente só precisa ter culhão. Quem foi lá e descobriu, ok, publicou, nos informou, nos colocou a par dos conhecimentos voltados para essa temática. Então, agora a gente precisa ler e compreender, né? Então, nessa época do século XX, a gente tem estudos mais detalhados, com mais recursos, a gente tem facilidade, precisão, inclusive para fazer estudos das diferentes regiões do corpo humano. E esses recursos científicos, esses recursos de estudos, de livros, de imagens, de tantas outras ferramentas de estudo, vem então abrir espaço para que mais estudos, mais detalhados, com mais recursos, venham facilitar o nosso entendimento em relação ao estudo do corpo humano. Pessoal, até aqui tudo bem? Não dorme não, gente. Vem comigo, fala um ok para mim. Para eu saber que vocês estão comigo. Ok. 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 Vamos lá, gente. Ô, professor. Bom, eu. Só uma pergunta. Quem descobriu o sistema circulatório? Quem descobriu o sistema circulatório? Foi o William Harvey. Ah, tá. Obrigado. Anota aí, importante. Assunto de prova, gente. Quem não anotou, faça igual o João Lucas. William, W-I-L-L-I-A-N, Harvey, H-A-R-V-E-Y. William Harvey. Vamos avançar um pouco mais neste conhecimento, então, já que vocês estão comigo. Olha só. Diante de tantas descobertas, pessoal, o que precisava ser feito? Dar nome para cada coisa encontrada, né? Dar nome para cada estrutura corporal que foi descoberta diante da dissecação de um corpo humano. Então, a gente tem aqui, olha só, chegou onde eu gostaria de contextualizar com vocês. Na linguagem e terminologia específica em anatomia e, consequentemente, dos profissionais de educação física. Então, a gente tem aqui uma linguagem própria. E saibam vocês que essa linguagem própria, ela é atualizada a cada 5 anos por estudiosos da área, que se encontram em congressos internacionais para estabelecer determinadas terminologias. Vamos aqui para alguns termos gerais
para que vocês entendam mais ou menos como acontece também as abreviaturas nesta área. Diante de tanta estrutura, diante de tanta região corporal estudada e de tudo que compõe o funcionamento do nosso corpo, foi necessário estabelecer regras para abreviaturas das nomenclaturas utilizadas em anatomia. Então, veja, quando você encontrar em um livro de anatomia a palavra, a abreviatura A ponto, estará sendo relacionado à artéria. Quando tiver AA ponto, é artérias no plural. Olha como é detalhado as questões de abreviaturas em anatomia. Quando você encontrar a palavra fasc, está relacionado a fascículo. Isso aqui está relacionado a estruturas ósseas. Vocês vão aprender o que significa cada nomenclatura depois, ao longo da formação. GL ponto é glândula. Lig ponto, ligamento. Lig ponto com 2G é ligamentos, no plural. M ponto é músculo. MM ponto, músculos. N ponto, nervo. NN ponto, nervos. Veja que esse padrão de duplicar a primeira letra da terminologia, ela se repete na palavra artéria, artérias. Músculo, músculos. Nervo, nervos. E assim também para veia, ó. Veia é V ponto. Veias é VV ponto. Olha onde que vocês estão entrando. Tá bom? Agora, o que acontece? Como a nomenclatura ela é atualizada de 5 em 5 anos, pode ser que, por exemplo, ao nomear uma articulação, por exemplo, essa terminologia seja diferente de uma referência bibliográfica para outra. Por quê? Se essa referência bibliográfica for de 5 anos atrás e a outra for atual, haverá diferenças em terminologias. E por isso a importância de profissionais de qualquer área, não precisa ser educação física não, de estarem em continuação, em formação contínua. Não se desligar dos estudos nunca mais, né? Porque assim vocês se manterão atualizados. Veja, pessoal, que eu entrei na universidade para fazer educação física, eu fazia engenharia da computação em 1998. E depois, em 2010, eu vim para a educação física por conta da dança. Eu era bolsista, eu dançava, fazia apresentações, e aí me apaixonei pela educação física e vim para a área. Então, nós estamos em 2021. Desde 2010, quando eu escolhi a educação física para a minha vida, eu nunca mais me desvinculei da universidade. Eu passei de aluna de graduação para aluna de pós-graduação no lato sensu, avancei para o stricto sensu fazendo mestrado, e depois procurei o doutorado. Eu passei em 2 processos seletivos de doutorado, tive que escolher uma área de pesquisa, um assunto que eu gostava. Então, eu nunca me desvinculei da universidade, tanto quanto aluna, quanto professor. Hoje eu estou aqui dando aula, mas de manhã eu estava sendo aluna. Então, esse vínculo com a universidade faz com que você também se mantenha atualizado mediante as especializações, os grupos de pesquisa que foram contextualizadas no encontro passado, mediante a apresentação do nosso convidado. Certo? Então, é importante vocês já irem alimentando essa ideia de que terminei a faculdade, pronto, acabou. Não, só está começando. Né? Quando acaba, é quando começa. Nós precisamos, né? Quem falando aqui? Algum... não vou nem comentar. Né? Quando termina, é quando começa. Ok? Então, nós não vamos parar mais de estudar. Seja por conta, seja principalmente vinculado a uma instituição acadêmica. Voltando, então, para o nosso conteúdo de hoje. Cadê meus slides, queridos? Então, aqui a questão terminológica importante para vocês, então, já irem se apropriando, tá?
E agora que você conheceu um pouquinho desse processo histórico, um pouquinho dessa linguagem, vamos avançar um pouquinho mais para uma nova temática, que é a variação anatômica e as questões voltadas da normalidade para o corpo humano. Pessoal, a variação anatômica, ela está presente em uma estrutura esquelética anatômica quando a gente compara uma estrutura esquelética de um indivíduo, bem, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ué, tava com o microfone desligado aqui, eu falei, meu Deus, será que eu tô falando até agora, ninguém ouviu nada? Socorro. Ok. Então, a variação anatômica, pessoal, ela acontece quando a gente compara uma estrutura esquelética de um indivíduo com o outro. São pequenas diferenças morfológicas encontradas nos indivíduos. Vejam, vocês sabiam, por exemplo, que mesmo em gêmeos idênticos, a gente vai ter a presença de variação anatômica? E aí, antes de entrar nessas questões mais específicas do corpo humano, é importante que você conheça essas variações anatômicas e como elas são estudadas e quais são as variáveis que interferem nessas variações anatômicas. Se a gente for considerar, por exemplo, um gêmeo idêntico, eles vão apresentar entre si variações anatômicas. E essas variações anatômicas, elas podem ser classificadas em variações anatômicas, anormalidades, anomalias e monstruosidade. Vamos ver então como que funciona isso. Olha só. As pequenas diferenças morfológicas, elas não vão acarretar em um distúrbio ou prejuízo funcional para o indivíduo. Já cansei dessa cor vermelha. Pelo amor de Deus, escolhe uma cor, azul ou verde, vamos de verde. Como essas variações anatômicas são pequenas diferenças morfológicas que não acarretam prejuízo funcional, a gente tem aqui algumas variáveis que vão interferir nessas variações anatômicas, como, por exemplo, a idade, o sexo, a etnia, o biótipo, e acrescenta aí na sua lista, pessoal, a questão da... Olha que letra linda. Evolução. Acrescenta aí. Essas variáveis, elas vão interferir na variação anatômica. E são elas as variáveis valiosas para quê? Para a prescrição de treinamento físico, para a prescrição de exercício físico, treinamento esportivo e vivências corporais, seja em clubes, seja em associações e até mesmo dentro da escola. Tudo bem, gente? Sim. Dorme não, gente. Pega um café lá. Um energético, qualquer coisa. Só não me deixem sozinha. Outra coisa, gente. O que é biótipo? Alguém saberia me explicar o que é biótipo? Professora, eu ia te perguntar sobre isso. Vou contextualizar para vocês. Deixa eu só abrir aqui uma aba. Para deixar essa aula mais dinâmica. Só um pouquinho. Eu vou desligar um pouquinho aqui o microfone e a câmera. Se quiserem buscar água, um chá, um café, 2 minutinhos a gente já volta, tá? Só um pouquinho para eu estruturar aqui uma guia para mostrar para vocês. Peraí. Pega o café lá que eu já volto.
Aqui. Quando eu fiz... Ah, tô vendo que chegou a gente nova, né? Deixa eu constatar novamente os alunos que estão presentes. Então, Daniel não estava, agora está. Deixa eu colocar aqui. Daniel. Quem mais que não estava quando eu iniciei nosso encontro? Só o Daniel, né? Tiago, Rogério, Pamela, Murilo, Maria Eduarda, Luiz Felipe, João Lucas, Daniel e Luiz. Ok. Voltaram, gente? Vocês estão aí? Sim. Sim, então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a arte que eu fiz. Tá vendo aqui essa roleta? Sim. Ok, aqui tem o nome de vocês. Ah, não. Ah, pensa que não. Essa aula precisa ser mais dinâmica. Essa aula Ô, precisa ser... louco! Essa aula é ótima. Sacanagem. Eita, já pode sair já? Não, ai, meu microfone, ai, minha internet caiu. Eu mato vocês. Professora, tá Professor, acabando ele não tá aqui aqui, não, ó. só tá o corpo É, dele. tá acabando a bateria. Alô? Alô? Oi? Não, Não, daí travando. faz igual aquele post, né? Acho que no Facebook que tem. João, apresente o seu trabalho. Ai, professora, se eu ligar a câmera vai cair, mas eu vou tentar, tá bom? Aí ele liga a câmera, vocês já viram isso? Aí ele começa a falar, então, o trabalho que eu vou atar se e tu caiu. Ô, professora, no serviço, Oi. no serviço, quando alguém liga, tipo, pra falar coisa que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? Aí eu fico, alô, alô, depois desligo. Olha o golpe. Acabou. Sem golpe, gente. Vamos lá. Olha lá, nossa roleta. Cadê a nossa roleta? Cadê? Aqui. Então, olha só. A gente tem variáveis que vão interferir em nossa variação anatômica. Então, o primeiro sorteado vai me explicar como que a idade pode interferir em uma variação anatômica. O segundo sorteado vai falar sobre o sexo. O terceiro sorteado vai falar sobre etnia. O quarto sobre biótipo. E o quinto sobre evolução. Mas, professora, pelo amor de Deus, eu não sei falar, por isso que eu tô aqui para aprender. Gente, fala o que vocês acham, o que vocês querem, como vocês pensam que é, tá? É um momento de aprendizado. Não é um momento de constranger ninguém, nem de passar vergonha. É um momento de aprendizado, para a gente poder contextualizar um pouquinho mais e deixar essa aula mais dinâmica. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, vamos ver. Posso começar? Caiu a internet de todo mundo? Não. Não. Vamos lá. A minha tá Pode. travando bastante aqui, hein? Tá nada travando, não. Vamos lá, gente. Tá lá. Rogério. Cadê o Rogério? Tá aí? Nossa senhora, eu tô. Então vamos lá, Rogério. Vou te ajudar. Vem comigo. Eu quero que você explique para nós, segundo o seu entendimento. Não é nada, não é conhecimento científico. Poxa, a gente acabou de entrar na faculdade, né? Então vamos lá com aquilo que a gente já tem de conhecimento, aquele conhecimento que você tem com a vida, com as suas experiências, até você chegar na faculdade. Como que você acha que a idade ela pode interferir na variação anatômica de um corpo humano? Vamos considerar, por exemplo, um recém-nascido, uma criança, um adulto e um idoso. Há variação anatômica, se a gente for comparar essas idades? O que, que você acha? Explica para nós. Liga a sua câmera. Nossa, professor, aí você vai exigir Pediu muito. demais, né? É. Tá bom. Bom, eu acredito que tem, assim, muitas
variação, porque tanto o músculo na idade avançada já não é mais o mesmo. Isso. A resistência, né? A força. Eu acho que é isso, professor. E em relação à estrutura óssea, você acha que vai interferir nessa variação anatômica? O que muda de um osso? Há diferença ou não? Conforme a idade vai passando, obviamente vai aumentando o osso, né? A estrutura óssea de uma criança é igual à estrutura óssea de um idoso, por exemplo? Não. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando, né? Vai aumentando o quê? O tamanho dos ossos. Exatamente, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então há uma variação anatômica relacionada à idade. Rogério, muito bem. Parabéns pela sua participação. Vou mandar aqui uns aplausinhos para vocês. Vocês conseguem mandar, gente, essas sessões ou é só eu? Eu consigo também. Ah, manda aí, gente. Aê, Rogério. Como é que faz isso? Mandar aplauso. Ensina aí para ele, gente, porque aqui no meu é diferente. Então, eu consigo porque eu tenho acesso à conta de aluno já do Teams, mas aparentemente nem todo mundo tem. Então, porque o meu, ó, vocês estão vendo aqui a minha tela? Eu vou aqui, ó, nessa mãozinha, daí eu posso mandar joinha, eu posso mandar coração. O meu é desse jeito aí também. Então. Vamos de aplausos para o Rogério. Muito bem, Rogério, muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai sortear alguém que vai falar como que as questões de sexo podem interferir em uma variação anatômica, ok? Vamos lá. Eu vou tirar o Rogério daqui, né, gente? Senão ele vai ser sorteado de novo, ele não vai gostar de mim mais. Tirar o Rogério. Vamos lá. Tá travando na internet. João Lucas. Tá errado isso aí, professor. Vamos lá. Conversa com a gente. Como que o sexo pode interferir em uma variação anatômica? O que você acha? O que você pensa disso? Por onde que você vai começar? Explica para nós. Eu acho que podemos falar sobre o esquelético, que o homem pode mais anatomicamente e a mulher é mais delicada. Muito bem, João. Você falou exatamente o que eu iria acrescentar se a sua fala fosse um pouco diferente. As variações anatômicas entre homem e mulher, exatamente isso que você falou. Tá vendo como vocês sabem? Vocês fingem que não sabem. Lembra quando a gente espreme, sai. Depende da pergunta, eu não vou saber, não. Mas a gente ajuda. Só você não está sozinho, Murilo. Vem comigo. Conto com isso. Olha só. O João falou que a estrutura óssea da mulher é mais delicada que a estrutura óssea do homem. Será que isso é verdade? Quem concorda, levanta a mão. Ou a estrutura esquelética é igual? Ótimo. Todo mundo concorda. Olha, João, você pode já se candidatar, ó. Tá todo mundo concordando com as suas ideias. Esse era fácil. Então, agora olha só. É verdade isso? É verdade. Se a gente for analisar um crânio, uma estrutura óssea craniana, a gente consegue diferenciar um crânio de um homem e um crânio de uma mulher. Por quê? Porque tanto a mandíbula como a maxila, ela vai trazer torneamentos da mulher, no caso, mais delicados. Os dentes são menores. Então, há variação anatômica relacionada a homem e mulher por conta dessas diferenças
que são muito notáveis quando você compara o crânio. Estou falando do crânio, né? A gente podia falar de outras estruturas ósseas também, tá? Então, essas estruturas mais delicadas, os dentes pequenos, os arredondamentos ósseos, né, que a gente vai chamar de acidente, depois acidentes ósseos, eles são mais torneados, são mais delicados, com formas mais arredondadas. Muito bem, João Lucas, você foi sensacional. Vai ganhar aplauso da prof e dos amigos que tiverem mesma ferramenta. Bate palma aí, gente. Beleza. Quem não tem a ferramenta, bate palma no ao vivo. Ótimo. Podemos continuar, então? Vamos lá. Vou tirar o João Lucas, que já cumpriu a sua missão. Cadê João Lucas aqui? Vamos falar agora de etnia. Luiz Felipe. Nossa, senhor, tá surtando aqui. Travando aqui. Para de graça. Para de graça. Como que a questão de etnia pode interferir na variação anatômica? Zedou marmita agora. Azedou o pé do frango. Como é que é a pergunta? Esqueci. Como é que a questão de etnia... Isso. Como que a etnia pode interferir na variação anatômica? O que é a variação anatômica? São pequenas diferenças de uma estrutura óssea para outra, mas que elas não acarretam em prejuízo funcional. Tá? Como que a etnia pode interferir nisso? Como que eu posso dizer? Vamos ver. Pensar. Vamos lá. Pode pensar. Procura saber o que é etnia e relaciona com o que a gente aprendeu. Olha ele aí. Cadê você? Tô tentando lembrar que é etnia, professor. Etnia, então eu vou te ajudar, hein? A etnia... eu lembro mais ou menos o que é. É uma coletividade de indivíduos, é um grupo, né? São tribos, são grupos de indivíduos que possuem aspectos socioculturais, aspectos comportamentais que se diferem entre si. E elas refletem na sociedade essas diferenças. Pode ser definido por raça, por cultura. Como que essas diferenças vão impactar em uma variação anatômica? Será que tem relação? Você pode falar que não tem relação também, tá? É o seu entendimento. Eu acho que tem um pouco de relação, mas eu não consigo explicar. Entendi. Então, se você acha que tem relação, é porque, de certo modo, esse conhecimento está aí. Você sabe que impacta. Agora, como que vai impactar? Tenta contextualizar alguma coisa. Um grupo, por exemplo, que está submetido a uma cultura de esforço físico, que tem que plantar, colher, caçar para sobreviver. A sua estrutura óssea, ela vai ser diferente de uma estrutura óssea, por exemplo, de uma pessoa que tem tudo comprado, industrializado? Vai, porque ele vai fazer mais força. Aí, travei. Vai aumentar um pouco a estrutura? Nós vamos ter solidificações estruturais diferentes, porque, veja, uma pessoa que é ativa fisicamente não vai ter uma consistência óssea
muito mais bem fundamentada do que, por exemplo, uma pessoa sedentária? Vai. Uma pessoa sedentária, ela não vai apresentar com o tempo fragilidades na saúde, osteoporose, fragilidades Ela vai. ósseas. Então, a gente Ela não vai. conclui... Pode falar. Ela não vai ter tipo assim, ela vai ser perigoso ter problemas futuros, né? Não conseguir fazer, não praticar nada, já que caça para fazer as coisas, vai ser bem melhor, porque ela vai trabalhando a estrutura, a força, tudo. Isso. Tá vendo como você sabe? Falta de pensar um pouquinho para Mas é importante, pessoal. Assim como o Luiz Felipe, ele apresentou uma dificuldade no momento de falar, mas depois saiu. Então, esse exercício de expor as ideias, colocar as palavras, é importante. Lembra que vocês são profissionais de educação física em formação. Para conversar com o aluno, você vai precisar ter essa desenvoltura. E aonde que vocês vão aprender e treinar isso? É nesse ambiente acadêmico, tá? Que embora remoto, acadêmico. Tá bom? Vamos aproveitar essa oportunidade. Luiz, parabéns pela sua participação. Vou te mandar aqui, ó, minhas palminhas. Pessoal, manda palmas para o Luiz Felipe. Vamos, gente. Cadê a empatia? Isso, muito bem. Olha ele aí. Parabéns, Luiz Felipe. Vamos dar continuidade, então. Cadê? Agora é a vez do biótipo. A Luíse queria saber sobre o biótipo. Vamos ver se não vai ser ela mesmo que vai falar sobre o que ela queria saber. Professora, você me brinca, porque eu não sei o que é isso. Mas eu vou te ajudar se cair em você. Vamos lá. Não, me expõe aí, depois eu coloco de novo. Olha lá, gente. Biótipo. Valendo. Oh, ó a minha internet travando, ó. ai, Jamil. Tiago. Tiago. O Tiago que vai te explicar, Luiz, o que é biótipo. Vamos lá, Tiago. Então, o que eu sei, né, é que tem os 3 tipos diferentes, que daí varia o ganho de massa, tem o ectomorfo, ele tem um metabolismo mais acelerado, tem os ossos mais longos também, né, tem uma facilidade maior em perder gordura, aí tem o mesomorfo, né, que ele é, tipo, mais balanceado, ele ganha bem e perde bem também. E o endomorfo, que ele é o que, tipo, tem os ossos mais largos, né? Mais curto e mais largo. E ele tem uma grande facilidade de ganhar peso, não é? Eis aqui uma pessoa endomorfa. Eu sou ectomorfo, infelizmente. Tiago, poxa, essa questão ela caiu com a pessoa certa, é isso mesmo? Eu tava torcendo pra vir essa aí. Que legal, Tiago, parabéns! Você buscou essas informações em outra área de conhecimento? Como que foi que você chegou? Então, eu acompanho alguns canais também, Tipo, tem o Renato Cariani lá, que ele é um profissional de fisiculturismo, né? E também tem, tipo, de conversar com amigos na academia, assim. Muito bem. É isso mesmo. Então, Luiz, olha aí, você teve uma aula do que é biótipo. Eu só vou repetir o que o Tiago falou para a gente reforçar esse conhecimento com vocês. Olha só, o biótipo, ele é um tipo constituinte de cada raça, tá? De cada grupo racial. E esse biótipo, ele pode sofrer interferências genéticas, do sistema muscular, de estruturas corpóreas e também de metabolismo energético. E como bem falou o nosso amigo Tiago, nós podemos classificar o biótipo em 3 tipos: em ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. O ectomorfo é igual o Tiago falou. Ele falou que você é ectomorfo, né, Tiago? Sim. Você podia ligar a câmera para a gente poder ver como que é uma estrutura ectomorfa. É que eu tô no computador, eu não tenho câmera no computador. Que
pena. Porque, gente, endomorfo tá aqui, ó. Aqui vos fala. Mas Aí- basicamente é magro, tipo, tendência a ser mais magro, né? Com os membros mais longos, né? Isso. Pessoas ectomorfas com esse biótipo são aquelas que têm estruturas ósseas mais pequenas, tá? Que têm um metabolismo energético acelerado e uma dificuldade para ganhar massa muscular. Por isso que o Thiago tá bravo que ele é ectomorfo. Porque para ganhar massa muscular com metabolismo desse, tem que driblar toda uma estrutura fisiológica, tá? Porém, as mulheres que são ectomorfas, a gente morre de raiva delas, porque são tudo magrinha. Ai, que nervo. Come 5. Eita, travou tudo aqui. Né? Ô, A professora. realidade. Oi. Professora. Travou, professor. Ixi, Fala, Professor. Louise. Mais raiva mesmo é das mesomorfas. Então. Ai, Mesomorfas são aquelas pessoas com porte mais atlético, com ossos grandes, que possuem uma facilidade muito grande para ganhar massa muscular e, portanto, para a hipertrofia, tá? Então, esse porte, ele é um porte mais esportivo, né? E tem uma facilidade de metabolização de gordura invejável, genética. E aí, Professora. avançando. Oi, Pode falar. pode falar. Ah, não, é que agora que caiu a ficha do que é biótipo. Nossa, eu sabia, eu só não Lembrou, tava você já conseguindo sabia. raciocinar. Então, agora você vai conseguir raciocinar. Então, a estrutura endomorfa, pessoal, é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Uma pessoa com estrutura óssea não tão pequena assim, com facilidade de engordar, né? Um biótipo que eu carrego geneticamente, que tem acúmulo de gordura muito fácil, só pensar, não precisa comer 5 pão francês, não. É só pensar que já engordou, né? É a estrutura endomorfa. Pessoas com facilidades para engordar, que acumulam gordura e, portanto, têm um metabolismo mais lento. É o O. Estamos aí. Bom, vamos voltar lá para o quadro, né? Quem se salvou dessa vez? Deixa eu ver. Quem que se esquivou dessa vez? Daniel, Louise, Maria Eduarda, Murilo e Pamela. O que vocês fizeram, gente? Vocês amarraram alguma coisa aí, né? Fizeram alguma mandinga para não ser sorteado, mas aula que vem tem mais, viu? Vamos fazer pergunta pra ele agora. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês que além dessas... Opa! Vamos, claro. Bateram palma para o Thiago? Palmas, Aplausos Thiago. para o Thiago, gente. Obrigado. Ótimo. Muito bem. Eu vou voltar lá para o nosso slide agora para mostrar para vocês que além, então... tem a questão da evolução, gente. Eu apaguei aqui, mas eu não esqueci, não. Tem mais senhor, tem sorteio. evolução. Peraí. Deixa eu Tira apagar eu o aí, Thiago. tira eu. Deixa eu apagar o Thiago. Ai, meu Deus do céu. E a questão da evolução. Ó, caiu no Murilo, mas eu vou sortear de novo. Felicidade de pobre dura pouco mesmo, né? Boa. Salve pelo gongo. Vamos lá, gente. Vou sortear a evolução. Claro que eu vou. Valendo. Pamela, você que estava aí achando que estava numa boa e que ia passar batido na aula de hoje. Ainda bem que sorteou de novo. Como que a questão da evolução pode interferir na variação anatômica? Essa é mais difícil. Eu acho que a evolução, conforme foi passando os estudos, foi mudando muita coisa, né? Daí muda tudo. Tudo o quê? Sei.
Ah, você sabe, a gente está falando sobre o quê? Não é sobre ossos? Muda os estudos, vai mudando a forma de pensamento, de estudo, de exercício, de saúde, tudo. Isso A maneira de mesmo. se cuidar. Pode continuar, tá indo super bem. Eu acho que é isso. Muito bem, Pamela. A gente tem que considerar que conforme o tempo vai passando, igual a gente viu ali na linha do tempo, que a gente vai aprimorando o conhecimento. Então, um exercício que antes era sistematizado de uma forma e que agora é sistematizado de outra à luz da ação profissional baseada em ciência, em evidências científicas, a gente vai melhorando os aspectos corporais. E isso pode fazer com que as variações anatômicas, sim, estejam presentes, né? Então, não só a questão corporal, evolução da espécie mesmo humana, mas também a evolução que está voltada para os mais diferentes tipos de conhecimento e a aplicação deles à luz da ciência. Por isso que é importante que vocês atuem baseados em evidências científicas. Então, o que a literatura acadêmica está falando sobre o HIIT? O que a literatura acadêmica está falando sobre treinamento resistido? Qual é o melhor protocolo para o envelhecimento? Qual é o melhor protocolo para um jovem pré-adolescente? Certo? Então, essas questões também estão voltadas para este contexto. Parabéns, Pamela. A sua vez já passou. Vamos aplaudir a Pamela, que estava morrendo de medo, mas que deu conta do recado. A aluna da professora Valquíria é assim, gente, sempre dá conta do recado. Bate palma, gente! Manda palmas aí para a dona Pamela, que ela merece. Muito bem. Vamos voltar lá. Cadê meus slides? Aqui. Gente, além dessas classificações de biótipo que nós acabamos de ver, deixa eu colocar aqui maior. Estão vendo? Sim. 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 Então, olha só. Além dessas classificações de biótipo, a gente também tem outras classificações que a gente pode considerar como biótipo. Longilíneo, brevilíneo e mediolíneo. Os indivíduos longilíneos possuem um biótipo magro, alto, pescoço longo, tórax achatado e membros longos. Tem alguém longilíneo aí? Eu acho que eu sou, de certa forma, mais ou menos isso aí. Corre lá no espelho e vê se você é longilíneo. Brevilíneo, como que é brevilíneo? Indivíduos atarracados, baixos, pescoço curto, tórax de grande diâmetro e membros curtos. Tem alguém brevilíneo aí? Quem acha que é brevilíneo? Eu. Eu quem? Não estou vendo agora a tela. Quem? Pamela. A Pamela. Por quê? Por que esse desgosto, gente? É bom ser brevilíneo também. Porque eu acho que meu pescoço é menor, os membros menores também. Entendi. E indivíduos mediolíneos, pessoal, é a combinação dessas características. Então, pode ser que a pessoa seja magra, mas que ela seja baixo. Vocês querem ver uma pessoa que é longilínea? Vou mostrar para vocês. Vem aqui, Léo. Vou resgatar um aí. Sobrou, paguei aí. Ele já tá me xingando aqui, mas eu vou mostrar ele para vocês. Vem cá, Léo. Passou na Uma hora pessoa errada. longilínea, pessoa alta, pessoa magra, de membros superiores comprido, inferiores também. Uma pessoa longilínea. Valeu, Léo. Isso vai me custar um McDonald's depois. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Olha só. Certíssimo. O que foi, Murilo?
Falei certíssimo ele. Então, gente, é o seguinte. Será que a partir dessas classificações, vocês conseguem identificar o próprio biótipo? Sim. Eu acho que um pouco eu dá pra acredito ter que sim. noção, né? É importante, gente. Sabe por quê? A partir do momento que vocês se reconhecem o próprio biótipo, vocês vão ter mais facilidade para identificar o biótipo do aluno de vocês. E isso interfere muito, por exemplo, em modalidades esportivas. E aqui eu quero derrubar um mito. Não, não é o presidente. Quero derrubar um outro mito. É a questão. Não vamos falar de política, não agora. Olha só. Ainda se ouve falar, isso é da minha época lá de 70, 80, a gente ouvia falar, acho que hoje ainda ouve também, assim, nossa, eu vou colocar meu filho para jogar basquete para ver se ele cresce, porque os jogadores de basquete são tão altos. Então, jogar basquete faz com que a pessoa fique alta. Eu vou colocar meu filho Fala o esporte aí, gente. Em que o biótipo é bem característico, ginástica artística. Nossa, mas como as ginastas e ginastos são baixinhos, nossa, a ginástica não é boa, não, para o meu filho, ele não vai crescer, eu não vou colocar meu filho na ginástica, não. Gente, não é assim. É o contrário, né, professora? É ao contrário, gente. Por que eles jogam basquete? Porque eles nasceram com essa genética de ter uma alta altura. Ai, que beleza de professora. Olha as nomenclaturas sendo utilizadas bem corretamente. Porque eles já possuem essa altura ótima para o esporte. Por que a seleção brasileira vai selecionar atletas que têm um biótipo mais baixo, mais atarracado? Porque o eixo de movimento para fazer acrobacias, a questão de torque, de força, está relacionado com a baixa estatura. E não ao contrário. Então, aqui eu estou derrubando esta ideia mítica da nossa área. Tá? Então, se você for um treinamento esportivo do futuro, um treinador de basquete, por exemplo, e você vai trabalhar com alto rendimento, ou seja, você quer pódio, você quer fazer jus ao patrocínio que você recebe, porque se você não ganhar, você vai perder o patrocínio, você vai escolher pessoas baixas? Mediolíneos? Brevilíneos? Ô, professor, Oi. na verdade, Fala, Luiz. igual você falou, igual jogador de basquete, você falou, escolher baixo. Meu time a maioria era baixo, nós ganhou de cara que tinha praticamente quase 2 metros. O mais alto do nosso time tinha 1,83. Tudo bem. Mas daí a gente precisa, Luiz, considerar o quê? Será que quem treinou os altos era um bom treinador? Será que os altos, eles se dedicaram no treino? Não, daí não. Porque nosso time era baixo e tudo, tipo assim, os dois mais altos era eu e um amigo meu. Era praticamente baixo e de uma estrutura de um porte físico meio gordinho. E nós ganhava, tipo assim, na altura, nós ganhava deles. E eles tinham quase 2 metros de altura. É muito legal essa sua colocação, Luiz Felipe, por quê? Embora o biótipo possa facilitar uma ação esportiva, ela não vai determinar a vitória. Está aí para você para nos dar esse exemplo. Porque é só biótipo que determina a vitória? Não. É a constância no treinamento, é a dedicação do atleta, é a periodização desse treinamento, são estratégias táticas, técnicas de preparação física, de descanso, de periodização de treinamento que vai interferir. Né? Então eu só tenho um time de altos, pronto, não preciso treinar, todo mundo é alto, todo mundo vai conseguir fazer cesta. Sim ou não? Não. Agora, você há de convir comigo que ser alto facilita muito mais.
para acertar uma cesta, sim ou não? Sim. Sim. Agora, eu gosto muito de uma frase, deixa eu ver se eu lembro dela, que é: o esforço, o trabalho do esforçado desbanca o talento quando o talento não trabalha. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso. Peraí. Eu gosto muito dessa frase. Gosto tanto que eu nem sei ela de cor, né? Aquelas bem loucas. Ai, tá gostando. Deixa eu lembrar, gente. É porque é muita frase que eu falo nas minhas aulas. Desbanca o talento. Deixa eu buscar aqui. O esforçado desbanca o talento quando o trabalho do esforçado desbanca o talento quando o talento não trabalha. Alguma coisa assim. Professora, Ó, o trabalho duro desbanca o talento quando o talento não trabalha duro. É o caso do Luiz Felipe. Né? Não estou falando que vocês não são talentosos, não é isso. Mas, se a gente for falar de biótipo, né, a gente não pode confiar que o biótipo é fundamento de vitória. Fala, Pamela. é eu. Luiz. Ô, professora, qual que seria o biótipo da pessoa que tem o ombro mais largo e o quadril menor? Bom, se ele tem um quadril menor, ele vai ser como que é que você falou? Repete. O ombro maior e o quadril menor. Ombro maior e quadril menor. E a gente tem um corpo em formato de triângulo invertido, não é? Aham. Mas se encaixaria em qual biótipo? Endomorfo, meso ou ectomorfo? Aí depende da estrutura óssea como um todo. Não dá para eu avaliar um corpo somente pelo quadril, por exemplo. Tá? Mas geralmente, pessoas que têm esse formato de triângulo invertido, geralmente são mesomorfos. Ah, entendi. Mas não tem uma regra, tá? Uhum. Hein, professora? Professora, Oi. Que também, tipo, pode pegar característica de mais de um biotipo, né? Isso, exatamente. Daí vai para o médio linho, né? Que nem eu. Eu tenho o ombro mais professora. largo que o quadril, mas eu sou classificado como ectomorfo. Olha lá. Temos vários exemplos aqui essa sala aqui é um ambiente, é um laboratório de educação física. Aqui a gente tem vários exemplos esportivos, de biótipo, de tudo que é bom. É ou não é, gente? Né? Não, Bom. Muito bem. Muito obrigada, Lucas. Vamos lá, gente. Vou avançar um pouco mais. Tinha alguém querendo falar alguma coisa aí que eu interrompi, mas. Não, eu ia falar só um negócio. Tem um negócio do teste, tipo, do polegar no pulso, É verdade. Eu até ia que dá comentar pra sobre isso. fazer. O que é Como esse que é o teste? teste? Você pega o dedo do meio, não sei qual que é. Aqui para Não, encostar no pulso? Tem que envolver o pulso Calma com aí, o polegar professor. e o dedo do meio. Fazer Você envolve gambiarra. o pulso. Liga essa câmera aí, caramba. Ó. Você vai envolver com o pulso. Isso. É complicado. Tipo assim, professora, você Gente. fecha seu pulso pega uma mão e fecha o outro pulso com o dedo Assim. polegar e o do meio. É. Isso. Assim. Mas como que identifica? Aí você vê. Se passar seu dedo. O meu não fecha. Então, Se não fecha, você é é o mesmo. endomorfo. Se fecha certinho, você é mesomorfo. E se passa, você é ectomorfo. E se fica certinho assim, é o quê? Mesomorfo. Mesomorfo? Não, meu fechou. Só que com as Eu mulheres. acho que tá furado, gente, esse teste. Ô, professor. Onde eu vi, o cara fala que com as mulheres às vezes não funciona. Tá, ok. Tinha que ser, né? Tinha que ser com a professora. Nota 0, hein?
Ai, meu Deus, tá bom, gente. Vamos avançar um pouco mais? A gente está conversando sobre as variações anatômicas e a gente viu as variáveis, então, que vai interferir nas variações anatômicas que não causam prejuízo funcional. Agora a gente vai avançar para classificações, aonde a gente vai ter, sim, causa de que vai causar prejuízo funcional. Então, a anomalia é uma delas. A anomalia, gente, ela é caracterizada por um desvio do padrão anatômico que causa prejuízo funcional. Que são exemplos de anomalia? As anomalias, elas podem ser de dois tipos: congênitas ou adquiridas. Congênitas, a pessoa nasce com ela. Nasce com um dedo a mais, um dedo a menos, o membro inferior mais curto que o outro, ou membros superiores, ou nasce somente com o movimento de pinça dos dedos, não tem os outros dedos, só tem o polegar e o indicador, tá? Então, são questões voltadas à anomalia. E aí, congênita ou adquirida por conta de um acidente ou uma fatalidade, elas vão causar prejuízo funcional. A marcha de uma pessoa dita normal, comparada com a marcha de uma pessoa que tem os membros inferiores de tamanhos diferentes, ela vai sofrer uma diferença no padrão da marcha. E isso prejudica funcionalmente quando comparado a uma pessoa dita normal. Tudo bem? Professora, Oi. isso acontece quando a pessoa nasce assim ou pode acontecer ao decorrer da vida, devido a algum problema, algum acidente, algo assim? Então, é exatamente esses dois tipos que eu estou contextualizando. Quando é congênita, é porque a pessoa nasceu com ela. Uma anomalia congênita. Pode acontecer da pessoa nascer assim. Mas pode acontecer de nascer normalzinho e aí um acidente ou uma patologia desenvolver uma anomalia. Tá bom? Obrigada. Era isso, né, que você me perguntou? Sim, eu queria saber se é possível depois acontecer. A pessoa nasce normal, mas depois acontece. Pode, diante de uma situação traumática, né? Uma situação, uma fatalidade, não desenvolver do nada, né? Sim, Tem que estar devido. relacionado a uma patologia, tudo bem? Ah, sim, entendi. Então tá. E aqui nas questões de anomalia, a gente tem, por exemplo, o dedo a mais, a fenda palatina, que a gente chama de lábio leporino. Já viram crianças que nascem com a parte superior do lábio encostada lá no nariz, por exemplo? É uma anomalia. Tá? E aí a gente avança para a questão da monstruosidade, que é uma variação anatômica, um tipo de variação anatômica que apresenta graves problemas e que tornam, então, a vida incompatível, como, por exemplo, fetos anencéfalos. A anencefalia está relacionada à má formação durante o período embrionário e ele é caracterizado pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto. Tá? Então, aqui é uma variação anatômica que foge da normalidade e que, portanto, nessa classificação é incompatível com a vida. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Não. Tudo bem. Beleza. Só um momentinho. Contabilizando aqui nossos conteúdos. Bom, gente, eu acho que a gente contextualizou, assim, bastante coisa na aula de hoje. Esse assunto ainda vai longe,
tá? Eu espero dar continuidade nele, porque é importante, essa base de conhecimento é importante para as demais disciplinas que vocês estão tendo agora no primeiro ano e que vão fazer toda a diferença no andar, né, da carruagem, na continuidade da formação de vocês. O que eu gostaria de falar para vocês agora é parabenizá-los em relação à participação. Isso, com o tempo, tende a se perder no caminho. Nunca percam, pessoal, isso. Participar, perguntar, aplaudir o outro, ter empatia, complementar o assunto, trazer coisas novas, trazer perguntas. Não percam isso. Isso faz toda a diferença na formação de um profissional. E eu acredito em vocês, eu já os considero como profissionais de educação física, porque de fato são em formação. Eu também sou profissional de educação física em formação. Claro que nós estamos em momentos diferentes, em questão hierárquicas diferentes, mas somos profissionais em formação, tá? Então, eu espero que vocês não deixem que isso se perca ao longo dos nossos encontros, ao longo das temáticas e construção de conhecimento que precisam acontecer neste ambiente acadêmico positivo, dinâmico, respeitoso, certo? Então, eu conto com vocês nesta questão. E aí, pessoal, eu vou deixar esses últimos 15 minutos para vocês responderem aquelas perguntas que estão no encontro 3, no pós-aula, que são perguntas que foram levantadas pelo professor convidado da aula anterior e que vocês precisam me encaminhar no e-mail e eu vou mostrar para vocês aqui novamente, para vocês não falarem para mim depois que vocês esqueceram. Olha lá, vou mostrar para vocês. Cadê? Como que eu faço para mudar aqui? Ah lá, ó. Tá lá no encontro 3, pós-aula. Atividade formativa, pós-aula 3. Vão responder as perguntas, que são essas perguntas aqui, olha. Tá? Essas 5 perguntas. Você vai abrir um arquivo. Né? Oi? É para mandar no seu e-mail e responder por lá. Você vai mandar no meu e-mail. Você vai abrir um arquivo de Word. De Word. É até na segunda, né, professora? Vai digitar a resposta da pergunta 1, da pergunta 2, da pergunta 3. São 5, né? Sim. Vai salvar esse arquivo e vai encaminhar no meu e-mail. Qual e-mail? valquiria.tutel@croton.com.br. Qual é o assunto do e-mail? Questões reflexivas do profissional da educação física. Não vou escrever isso aqui no assunto. Se você não escrever isso aqui no assunto, eu vou demorar para identificar o seu e-mail. Porque olha a realidade da professora. Olha quantos e-mails eu recebo para corrigir atividades. Então, se você não for específico falando da forma com que eu estou te solicitando, você dificulta a minha vida e, além de tudo, vai ter o seu e-mail dificilmente sendo identificado. Então, pessoal, sigam, por gentileza, se na medida do possível, a especificação que a professora está colocando para vocês, porque ajuda você e ajuda a mim. E você pode enviar, então, até o dia 22/3, que é a nossa próxima segunda-feira. Certo, gente? Professora. Certo. Oi. Desculpa por ter colocado lá. Não, é que eu não cheguei a ver aquela parte do assunto no avatar. Mas ainda dá para identificar, porque tá questões reflexivas e tá primeiro bacharel. Não se preocupe. É que eu só coloquei primeiro bacharel. Eu coloquei daquela forma porque no trabalho do Canva era para colocar Canva, né? Trabalho Isso. Canva, primeiro bacharel. Aí eu coloquei questões reflexivas, primeiro bacharel. Eu pensei que fosse assim. Mas daí, você sempre coloca o assunto que é para colocar no avatar? Então tá mais fácil da próxima. Tá bom. Ô, gente, liga a câmera aí para tirar uma foto de todo mundo, rapidinho, que o coordenador me pediu. Eu tô sem câmera, hein, professor? Liga a câmera aí, todo mundo, quem pode, para eu tirar uma foto da gente hoje, sabadando. Nossa aula sabática. Sabadão. Espera aí. Ops.
colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar nesse modo conferência. Peraí. Liga a câmera aí, gente. Olha lá, ó, que legalzinho. Cadê todo mundo, gente? Liga a câmera aí. Dormiram? Acorda. Vamos, gente. Tá faltando gente nessa sala. Então, vamos de galeria. Ah, sim, acho que fica melhor. Sorriso que eu vou tirar foto. No já, hein? 1, 2, 3 e já. Pronto, aula registrada. Gente, um bom sábado para vocês, bons estudos. Muito obrigada pela companhia de vocês e pela participação. Estou muito motivada em dar aula para vocês, vendo o comprometimento e a participação ativa que faz toda a diferença na vida de vocês e também na vida do professor. Vocês alegraram meu sábado. Tenham um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Obrigado, professora. Valeu, professora. Você Até também. o próximo. Obrigada. A aula foi top professora. mesmo, professora. Nós curtiu também. Então tá, jóia. Feliz. Ô, professora, Oi. sobre a aula presencial prática na Unopar, você tem uma noção de quando vai ser? Estamos aguardando novas diretrizes. Acredito que no próximo encontro a gente já consiga. Mas eu mando o recado para vocês antes de qualquer ação. No caso, sábado que vem a gente já consegue? Eu acredito que sim, mas não temos nada oficial ainda em relação a isso. Vocês precisam aguardar as nossas recomendações. Beleza. Tá bom? Eu te enviei já a bom. atividade, professora. Tem como você Perfeito. confirmar para mim? Vamos ver lá. Já compartilho minha tela aqui com você, ó. Tiago dos Santos, olha só, gente. Façam Beleza, como o então. Tiago, olha lá, ó, questões reflexivas do profissional de educação física. Não tem erro. Já vou direto nele. Valeu, Tiago. Nada. Tchau, professora. Tchau, gente. Bom sábado. Tchau, professora. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.